Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Resumo de Peso. Hoje a gente começa uma jornada nova, viu? Vamos mergulhar numa norma essencial, não só para quem estuda para concursos do Legislativo, mas para todo mundo que quer entender como o poder funciona no Brasil. Com certeza. Estamos falando do regimento interno da Câmara dos Deputados. Exatamente. E neste primeiro episódio, a nossa ideia é construir a base, sabe? Entender a estrutura da casa, quem comanda, como os deputados se organizam para trabalhar. É isso aí. É como pegar o manual de instruções da Câmara, né? Fundamental para acompanhar o dia a dia lá em Brasília. Perfeito. Então, para começar, o básico, onde a Câmara funciona e quando ela se reúne. Bom, o local todo mundo meio que já sabe, né? É o Palácio do Congresso Nacional, lá em Brasília. Um prédio icônico. Agora, sobre quando eles trabalham, o regimento define as chamadas sessões legislativas ordinárias. Que não duram um ano todo, tem períodos específicos. Isso. São 2 períodos por ano. O primeiro vai de 2 de fevereiro até 17 de julho. Aí tem um recesso no meio do ano. E o segundo período começa em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Depois vem o recesso de fim de ano. Entendi. E tem uma regrinha prática, né? Se essas datas caírem num sábado, domingo ou feriado. Ah, sim, bem lembrado. Nesse caso, a data de início ou fim é transferida para o próximo dia útil. O regimento pensa nesses detalhes, para não começar nem terminar trabalho no fim de semana ou feriado. Mas e quando começa uma legislatura nova, aqueles 4 anos depois da eleição? Como tudo se inicia? Olha, antes mesmo daquele primeiro período ordinário de fevereiro começar, tem um momento chave. São as sessões preparatórias. Ah, as preparatórias, para arrumar a casa antes do jogo começar. Exatamente, o pontapé inicial mesmo é a posse dos deputados eleitos. Acontece no dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura. É quando eles oficialmente assumem o mandato. E como essa cerimônia de posse tem um protocolo? Tem sim, é bem informal. Primeiro, o deputado eleito, já diplomado pela Justiça Eleitoral, tem que apresentar esse diploma, né? Certo. No dia da posse, a sessão é aberta e dirigida inicialmente pelo último presidente da Câmara, se ele tivesse sido reeleito deputado, claro. E se ele não foi reeleito? Aí a regra é interessante. Assume a direção o deputado mais idoso dentre os que têm o maior número de legislaturas. É uma forma de ter alguém experiente conduzindo esse momento inicial. E a parte do juramento, o compromisso solene? É o ponto alto, sem dúvida. O presidente da sessão lê o texto do compromisso e depois cada deputado, um por um, é chamado. Ele fica de pé e declara. É um momento forte, imagino. Qual é o texto desse compromisso? É um texto poderoso. Está lá no artigo 4º do regimento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. É a promessa perante a nação. Um compromisso bem sério. E se um deputado não puder comparecer nesse dia 1º de fevereiro, ele perde o mandato? Tem um prazo? Tem um prazo, sim, mas com flexibilidade. O deputado tem 30 dias contados a partir dessa primeira sessão preparatória para tomar posse. E esse prazo pode ser prorrogado por mais 30, se tiver um motivo justificado, tipo uma viagem inadiável, algo assim. Só em casos mais sérios, como doença comprovada ou alguma força maior, é que se pode estender mais. E agora tem até posse por vídeo, né? Pois é, uma modernização recente. Mostra uma adaptação, né? Interessante. Bom, deputados empossados, compromisso firmado, a Câmara já pode começar a funcionar. Qual o próximo passo? O passo seguinte é absolutamente crucial. Escolher quem vai comandar a casa. É a eleição da mesa diretora. O que ela faz exatamente? O regimento define a mesa como a comissão diretora. Na prática, ela é o órgão que dirige tanto os trabalhos legislativos, ou seja, as sessões, as votações, os debates, quanto os serviços administrativos da Câmara. Pensa nela como o cérebro e o comando central da instituição. Entendi. E quem compõe essa mesa? Quantas pessoas? A composição é fixa. Tem um presidente que, aliás, precisa ser brasileiro nato, é uma exigência da Constituição, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário.
E tem suplentes também, né? Sim, 4 suplentes de secretário, para cobrir ausências ou se algum cargo ficar vago. É uma estrutura importante. E esses membros da mesa, eles podem acumular outras funções de destaque, tipo liderança de partido ou participar de comissões? Opa, aí tem uma regra fundamental para garantir a imparcialidade. Não podem. O regimento é claro. Os membros efetivos da mesa, presidente, vices e secretários, não podem ser líderes de partido ou bloco, nem integrar comissões permanentes, especiais ou de inquérito. Ah, bom saber, para evitar conflito de interesses, imagino. Exatamente. A ideia é que eles se dediquem à gestão da casa de forma mais neutra. E como essa mesa é eleita? Quando isso acontece? Logo depois da posse. Geralmente é na segunda sessão preparatória, também no dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura. Ou seja, a legislatura já começa com a sua diretoria definida. E esse comando dura quanto tempo? Os 4 anos? Não. O mandato da mesa é de 2 anos. Isso é importante. No início do 3º ano da legislatura, lá por fevereiro também, tem uma nova eleição para a mesa que vai comandar os 2 últimos anos. Entendi, uma renovação no meio do caminho. E a reeleição? O presidente pode ser reeleito para continuar no cargo? Olha, essa é uma regra que sempre gera debate. O regimento proíbe a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente dentro da mesma legislatura. Peraí, vamos devagar. Mesma legislatura, mesmo cargo, eleição seguinte. Então, quem foi presidente nos 2 primeiros anos não pode ser presidente de novo nos 2 anos seguintes. Exato. Não pode ser presidente imediatamente depois. O mesmo vale para os vices, para os secretários. Tem que ter uma alternância naquele cargo específico dentro dos 4 anos. Mas, por exemplo, ele poderia ser eleito para outro cargo da mesa? Ou ser presidente de novo numa outra legislatura? Sim, as 2 coisas são possíveis. A vedação é bem específica. Mesmo cargo, eleição seguinte, mesma legislatura. A ideia é promover uma certa rotação nos postos de comando dentro do mandato de 4 anos. Entendi a nuance. E a votação em si? Como é feita? É aberta? Não, a eleição é por escrutínio secreto, voto secreto. Geralmente usam um sistema eletrônico de votação da Câmara para garantir a liberdade do voto de cada deputado. E precisa de muita gente presente para começar a votação. Precisa sim. O quórum para iniciar a eleição é de maioria absoluta dos deputados, ou seja, pelo menos 257 dos 513 têm que estar presentes e registrados no painel. E para ser eleito, qual a maioria necessária? Para ganhar já no primeiro turno, o candidato precisa da maioria absoluta dos votos dados. Se ninguém atingir essa marca para algum cargo, aí tem um segundo turno. Nesse segundo turno, só concorrem os 2 mais votados no primeiro. E aí, no segundo turno, basta a maioria simples. Quem tiver mais votos, leva o cargo. E se der empate no segundo turno? Sei que é raro, mas... O regimento tem solução. O critério de desempate valoriza a experiência. Vence o candidato mais idoso, mas só entre aqueles que tiverem o maior número de legislaturas. Uma combinação de idade e tempo de casa. Interessante. E as candidaturas, como são registradas? Podem ser registradas individualmente para cada cargo ou, o que é mais comum, através de chapas, né? Os partidos e blocos negociam e apresentam uma chapa completa ou parcial. Isso tudo respeitando a proporcionalidade que a gente vai falar mais daqui a pouco. Certo. Então temos a mesa diretora cuidando da administração e da condução das sessões. Mas e a parte política? A articulação entre os partidos, os acordos, onde isso acontece mais formalmente? Aí entra outra estrutura super importante, o colégio de líderes. Mas para entender o colégio, a gente precisa primeiro saber como os deputados se organizam politicamente lá dentro. Eles se dividem por partidos, claro. Sim, eles se agrupam por representações partidárias, mas eles também podem formar os chamados blocos parlamentares. Blocos parlamentares, o que é isso exatamente? É tipo uma aliança. É a união de 2 ou mais partidos que decidem atuar juntos como se fossem uma só bancada com uma liderança única para todo o bloco. E tem um tamanho mínimo para formar um bloco? Tem. Precisa representar pelo menos 3/100 dos membros da Câmara. Hoje isso dá uns 15 deputados, mais ou menos. Quando um partido entra num bloco, ele abre mão de ter sua própria liderança, com todas as prerrogativas, e passa a seguir o líder do bloco.
É uma forma de ganhar força política, né? Juntar bancadas menores. Entendi. Então, cada partido, se não estiver em bloco, ou cada bloco, escolhe um líder, certo? Exatamente. Essa escolha é comunicada oficialmente à mesa diretora e os líderes são figuras-chave, são os porta-vozes das bancadas, negociam pautas, indicam membros para comissões e eles podem indicar vice-líderes para ajudar. E o colégio de líderes, então, é a reunião de todos esses líderes? Isso. O colégio é formado pelos líderes da maioria, da minoria, que são definidos em relação ao apoio ou oposição ao governo, pelos líderes dos partidos, que não estão em blocos, e pelos líderes dos blocos parlamentares. Além deles, o líder do governo na Câmara também participa. E qual o papel principal desse colégio? Ele manda em quê? Formalmente, ele é um órgão consultivo. Mas na prática, o poder dele é gigantesco. O presidente da Câmara, para tomar decisões importantes sobre o andamento dos trabalhos, tipo o que vai ser votado, quando vai ser votado, se um projeto tem urgência ou não, ele geralmente ouve o colégio de líderes. É ali que as grandes negociações políticas acontecem. Então as decisões importantes passam por um acordo ali? Idealmente sim, busca-se o consenso. Mas se não houver consenso, pode haver votação dentro do colégio. E aí o voto de cada líder tem um peso proporcional ao tamanho da bancada que ele representa. É o voto ponderado. E um detalhe. Os líderes de partidos que estão dentro de um bloco e o líder do governo, eles participam das reuniões, falam, expõem seus pontos, mas não votam nas deliberações formais do colégio. O voto fica concentrado nos líderes dos blocos e dos partidos fora de blocos. Entendi. E assim como na mesa, líderes e vice-líderes também não podem fazer parte da mesa diretora, né? Correto. Reforça aquela separação de funções. A mesa administra, os líderes articulam politicamente. Ok, estrutura de comando definida, articulação política encaminhada. Como é o dia a dia do trabalho? Como as coisas acontecem na prática, nas sessões? O trabalho se organiza através das sessões. Já falamos das preparatórias, lá no comecinho. As mais importantes para o dia a dia são as sessões deliberativas. Deliberativas. São as que votam as coisas. Isso mesmo. São feitas para discutir e votar matérias. Projetos de lei, medidas provisórias, tudo mais. E elas podem ser de dois tipos. Quais? Temos as deliberativas ordinárias, que são a rotina da Câmara. Acontecem, em regra, de terça a quinta-feira, começando às 14h. É nelas que a maior parte das leis são aprovadas. Certo. Terça a quinta, às 14h. E o outro tipo? São as deliberativas extraordinárias. O presidente pode convocar sessões em dias ou horários diferentes, tipo de manhã, à noite ou até numa segunda ou sexta-feira, geralmente para votar coisas urgentes ou para acelerar a pauta. Nessas sessões extraordinárias, o foco é total na ordem do dia, na votação. E se os deputados quiserem só debater um tema, fazer discursos, sem votação naquele momento? Tem espaço para isso? Tem sim. Para isso existem as sessões não deliberativas. O nome já diz, né? Não se delibera, não se vota. E quais são elas? Temos as sessões de debates, que acontecem normalmente às segundas-feiras depois das 14h e às sextas-feiras a partir das 9h. O foco é o discurso, o debate de temas livres, sem pauta de votação. E temos também as sessões solenes. Ah, as solenes são para homenagens, né? Exato. Grandes comemorações, homenagens a personalidades, datas cívicas importantes, são momentos mais protocolares. Voltando rapidinho para a sessão ordinária, essa de terça a quinta, que parece a principal, ela tem uma ordem, uma sequência de fases? Tem sim. É bem estruturada para organizar o tempo. Começa com o pequeno expediente, que dura 60 minutos. Ali se lê correspondências, projetos que chegaram, e os deputados podem fazer comunicações bem curtas. Ok, 1 hora para isso. E depois? Depois vem o grande expediente, com 50 minutos. Aí os deputados que se inscreveram podem fazer discursos mais longos sobre temas mais gerais, de interesse nacional. E a votação mesmo, começa quando? A parte principal, a ordem do dia, onde se discutem e votam as propostas, começa a partir das 16h.
E depois da ordem do dia, se ainda tiver tempo, pode ter um espaço para comunicações parlamentares, geralmente usado pelos líderes para encaminhamentos finais. Ufa, quanta regra, quanta organização. É realmente um mundo à parte. E isso nos leva direto para o nosso momento dica de peso. Qual o conceito-chave de hoje para quem quer realmente entender como a Câmara funciona por dentro? Olha, a dica de hoje é talvez a regra mais estruturante de todas, a que define como o poder é distribuído lá dentro. A regra da proporcionalidade partidária. Proporcionalidade partidária, parece importante mesmo. O que isso significa na prática, assim, para o dia a dia? Significa que a composição dos órgãos mais importantes da casa, especialmente a mesa diretora que a gente já viu, e as comissões que a gente ainda vai ver, deve espelhar, tanto quanto possível, o tamanho de cada partido ou bloco parlamentar na Câmara. Tanto quanto possível? Então não é matemático exato sempre. Nem sempre dá para ser exato por causa do número de cargos. Mas a ideia central é essa: garantir que a força política que cada partido ou bloco recebeu nas urnas se reflita na distribuição dos cargos de poder dentro da Câmara. E como isso funciona na eleição da mesa diretora, que a gente falou agora há pouco? Então, lembra que a gente falou das negociações? A base dessa negociação é a proporcionalidade. O regimento diz que a distribuição dos cargos na mesa presidente, vices, secretários, deve seguir a ordem do tamanho das bancadas, da maior para a menor. Ah, então o maior partido ou bloco tende a ficar com a presidência? Exatamente. O maior geralmente tem a preferência para indicar o candidato à presidência. O segundo maior indica para a primeira vice, o terceiro para a segunda vice ou primeira secretaria, e assim por diante, seguindo o tamanho das bancadas. E tem até uma proteção para as minorias. Mesmo que a conta proporcional não desse um cargo para um grupo minoritário, o regimento garante que a minoria tenha um assento na mesa. É uma forma de assegurar a pluralidade. Muito importante isso. E para calcular essa proporção, qual tamanho de bancada vale? A do dia da eleição da mesa ou a que saiu da urna? Porque os deputados mudam de partido, né? Ótima pergunta. Para essa distribuição inicial de cargos na mesa e nas comissões, o que vale é o número de deputados que cada partido elegeu originalmente lá na eleição geral, de acordo com o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral. Ah, então as trocas de partido que acontecem depois da eleição não mudam essa conta para distribuição de poder. Para essa distribuição inicial, não. O tamanho da bancada fica meio que congelado no resultado da urna, e tem uma consequência direta disso. Se um deputado que foi eleito para um cargo na mesa mudar de partido durante o mandato da mesa, aqueles 2 anos, ele perde o cargo na mesa automaticamente. Vaga volta para o partido ou bloco pelo qual ele foi indicado originalmente para preservar aquela proporção definida na eleição. É uma regra bem forte para assegurar a representatividade partidária. Nossa, isso realmente amarra a representação ao partido original. Então, qual é a grande importância, o grande recado dessa regra da proporcionalidade? A importância é garantir que a Câmara seja um reflexo mais fiel possível da diversidade política brasileira que saiu das urnas. Ela evita que um único partido ou bloco, mesmo que seja o maior, domine todos os espaços de poder. Garante voz e participação para as diferentes correntes nas instâncias de decisão. É um pilar para o equilíbrio e para a legitimidade do trabalho legislativo. E como eu disse, essa lógica vale também para as comissões, que são cruciais e a gente vai ver no próximo. Excelente dica de peso. Entender a proporcionalidade partidária é, sem dúvida, uma chave para decifrar muito do que acontece nos bastidores e nas votações da Câmara. Bom, então, resumando o nosso papo de hoje, a gente viu que a Câmara tem uma estrutura de comando clara, com a mesa diretora eleita a cada 2 anos para tocar os trabalhos, tanto legislativos quanto administrativos, e tem o colégio de líderes, que é onde a articulação política acontece de forma mais intensa. Exato. E entendemos também como o trabalho se organiza no dia a dia, através dos diferentes tipos de sessões. As preparatórias lá no início, as deliberativas ordinárias e extraordinárias para votar e as não deliberativas para debates e solenidades. E, claro, a regra de ouro da proporcionalidade partidária que amarra tudo isso. No nosso próximo encontro, a gente vai fundo num tema essencial, as comissões permanentes e temporárias. São elas os verdadeiros motores da produção legislativa, onde os projetos são dissecados, debatidos tecnicamente,
recebem pareceres, antes de irem ou não para o plenário. Isso mesmo. As comissões são o coração do processo legislativo. Vamos entender como elas funcionam, quem participa, qual o poder delas. É fundamental para saber como uma ideia vira lei de fato. Imperdível. Agradecemos muito a companhia de todos neste episódio. Se gostou, não esqueça de curtir e seguir o Resumo de Peso para não perder os próximos. Tenham todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.